Bom, primeiramente, meus amigos e minhas amigas, vamos para mais uma resolução de questões, hoje de direito do trabalho, processo do trabalho, do 31º exame de ordem. Meus amigos e minhas amigas, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nas questões. Lembrando, aqui nas descrições estão esses slides, também a prova e o gabarito. Estamos fazendo em cima da prova branca, o tipo 1. Além disso, não deixe de curtir, de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Vamos lá, pessoal! Primeira questão. Gervásia é empregada da lanchonete Pará desde 2018, exercendo a função de atendente e recebendo o valor correspondente a um salário mínimo por mês. Acerca da cláusula compromissória de arbitragem que o empregador pretende inserir no contrato da empregada, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. A inserção não é possível porque o direito do trabalho não cabe arbitragem em lides individuais. Tá errado, galera. Depois da reforma trabalhista, é plenamente viável. Depois, letra C. Não há mais óbice a inserção da cláusula compromissória de arbitragem nos contratos de trabalho, inclusive no da Gervásia. Errado. Existe sim pré-requisitos que têm de ser respeitados. Depois, letra D. A cláusula de arbitragem pode ser inserida em todos os contratos de trabalho, sendo admitidos de forma expressa ou tácita. Errado. Meus amigos, primeiro, não pode em todos os contratos. Segundo, não pode na forma tácita. Olha a resposta correta. B. A cláusula compromissória de arbitragem não poderá ser inserida no contrato citado, em razão do salário recebido pela empregada. Exatamente. Olha o que diz o artigo 507-A da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que, por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos previstos em lei. Meus amigos, quando ele diz isso, ele está dizendo para a gente assim, olha, eu poderei, desde que o empregado tenha 2 requisitos: receber o máximo da Previdência, em primeiro lugar, e em segundo, 2 vezes o máximo da Previdência, e em segundo, o empregado declinar de forma expressa que quer ou requerer. Por isso a letra B é a mais correta. Então vamos para a questão 71. Paulo trabalhou para a editora Livro Legal LTDA de 10/12/2017 a 30/8/2018, sem receber as verbas rescisórias. Ao final do contrato, sob a alegação de dificuldades financeiras da empregadora, em razão disso, ele pretende ajuizar ação trabalhista e procurou você como advogado. Sabe-se que a empregadora de Paulo estava sob controle e direção do sócio majoritário, a editora Mundial LTDA. Assinale a afirmativa que melhor atende às necessidades e assegurar a segurança de satisfação o crédito de seu cliente. Doutores, aqui ele está falando sobre a questão do grupo de empresa, que teve uma mudança no direito trabalhista. Hoje, quando a gente olha a CLT, nós vemos que quando há uma verticalização, ou seja, uma das empresas é controlada pela outra, vai ter o grupo de empresa e a responsabilidade solidária. Vamos dar uma olhada em qual dessas respostas reflete essa ideia. Letra D. Não se trata de grupo econômico, porque a mera identidade de sócios não o caracteriza, portanto, descabe a responsabilidade de segunda sociedade empresária. Errado, erradíssimo. C. Não há relação de responsabilidade entre a sociedade empresária, uma vez que possuem personalidades jurídicas distintas, o que afeta a caracterização do grupo de empresa. Bobagem. O grupo de empresa pode ser caracterizado por empresas com personalidade jurídica distinta. B.
poderá incluir a sociedade empresária controlada no polo passivo da demanda. Esta tem responsabilidade subsidiária com a empregadora. Já está errado, pessoal. A responsabilidade é solidária. Olha a letra certa. A. Poderá incluir a sociedade empresária controlada no polo passivo da demanda. E esta responderá solidariamente com a empregadora, pois se trata de grupo econômico. Exatamente. Olha lá o que a CLT diz. Artigo 2º, parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração da outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Perfeito! Então vamos para a questão 72. Enzo é professor de matemática em uma escola particular, em que é empregado há 8 anos. Após 2 anos de mandato e 1 ano de noivado, irá se casar com Carla, advogada empregada em um escritório de advocacia há 5 anos. Sob o direito à licença pelo casamento, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o professor ele tem 9 dias de licença em decorrência de casamento, enquanto que os outros funcionários, normalmente os outros trabalhadores, têm apenas 3 dias pela CLT. Vamos dar uma olhada nas respostas. Letra A. O casal poderá faltar aos seus empregos, respectivamente, por até 3 dias úteis. Errado. B. Carla, por ser advogada, terá afastamento de 5 dias. Enzo, por ser professor, 2 dias. Erradíssimo. D. Não há previsão específica, devendo ser acertado o período de afastamento com o empregador, observando o limite de 10 dias. Bobagem. Resposta certa. Enzo poderá faltar ao serviço 9 dias, enquanto Carla poderá se ausentar por 3 dias consecutivos. Doutores, olha lá, olha a resposta certa. Professor tem regra especial do artigo 320. A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais na conformidade dos horários. Parágrafo 3º. Não serão descontados no decurso de 9 dias as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto. Gala, nesse caso, é o casamento. Depois, demais trabalhadores, regra geral. Artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do seu salário. 2. Até 3 dias consecutivos em virtude do casamento, que é o caso do advogado. Beleza, beleza, beleza. Chegamos então na terceira questão. Até agora tá bem tranquilo, hein? Vamos dar uma olhada. Questão 73. Rafaela trabalha em uma empresa de calçados. Apesar de sua formação como estoquista, foi pretendida em uma vaga para tal por ser mulher, o que seria uma promoção e geraria aumento do seu salário. Um mês depois, a empresa exigiu que todos os funcionários do sexo feminino apresentassem atestado médico de gravidez. Rafaela, 4 meses após esse fato, engravidou e após a apresentação de atestado médico, teve a jornada reduzida em 2 horas, por se tratar de uma gestação delicada, o que acarretou redução no seu salário proporcional. 7 meses após o parto, Rafaela foi dispensada. Como advogado de Rafaela, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinale a opção que contém todas as violações a direitos trabalhistas da Rafaela. Pessoal, praticamente tudo que eles fizeram aí é agressão a direitos trabalhistas da Rafaela. A única coisa que não é a demissão dela sem justa causa, porque foi 7 meses após o parto. Se fosse 5 meses, aí sim. Lembre-se, a estabilidade da mulher gestante vai até 5 meses após o parto, mas todo o resto é violação. Olha lá, vamos dar uma olhada na resposta certa. Recusa fundada no sexo da promoção para a função de estoquista. É verdade. Isso aí é ato lesivo à condição da mulher e à condição da trabalhadora. Exigência de atestado gravídico. Outra irregularidade. E por último, a redução do salário em decorrência da situação gravídica dela que reduziu a jornada. Doutores, tudo isso
aparece no nosso texto. Vamos dar uma olhada nas outras. Letra A, recusa fundada na promoção para a função de estoquista. É verdade, mas faltou outros itens. C, recusa fundamentada no sexo para a promoção da função de estoquista, exigência de atestado gravídico, redução salarial e dispensa dentro do período de estabilidade. Não, a estabilidade aqui já tinha acabado, 7 meses. Depois D, dispensa dentro do período de estabilidade gestacional. Errado também. Olha lá, os fundamentos da nossa resposta estão em 2 artigos. Artigo 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas no acordo trabalhista, é vedado 2. Recusa do empregado promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão do sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. 4. Exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez, na aquisição ou permanência no emprego. Depois, artigo 377. A adoção de medida de promoção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública não justificada, em hipótese alguma, a redução salarial. Perfeito, perfeito, perfeito. Então vamos para a questão 74. Eduardo e Carla são empregados do supermercado Praiano LTDA, exercendo a função de caixa. Após 10 meses de vigência do contrato, ambos receberam aviso prévio em setembro de 2019 para ser cumprido com o trabalho. Contudo, 17 dias após, o supermercado resolveu reconsiderar sua decisão e manter Eduardo e Carla no seu quadro de empregados. Ocorre que ambos não desejam prosseguir. Por quê? Neste período, distribuíram seus currículos e conseguiram a promessa de outras colocações num concorrente do supermercado praiano, com um salário um pouco superior. Diante da situação proposta e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Doutores, nesse caso, as partes não são obrigadas a aceitar que o empregador volte atrás. Na realidade, vai depender da anuência das partes. Vamos ver quais são as respostas. Letra D. O empregador jamais poderia ter feito isso, porque a CLT não prevê a possibilidade de reconsideração de aviso prévio, que se torna irreversível a partir da concessão. Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. A CLT quer que evite as demissões. C. A retratação deve ser obrigatoriamente aceita pela parte contrária se o aviso prévio for trabalhado. Se for indenizado, há necessidade de concordância. Errado. Tanto no trabalhado quanto no indenizado, há necessidade de concordância. Os empregados são obrigados a aceitá-la, uma vez que retratação foi feita pelo empregador, ainda no período de aviso prévio. Errado, eles não são obrigados. Letra A. Os empregados não são obrigados a aceitar a retratação, que só gera efeito se houver consenso entre o empregado e o empregador. Perfeito, doutores. É isso que diz o artigo 489, meus amigos e minhas amigas. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo. Mas, se a parte notificante reconsiderar o ato antes de seu termo, a outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração. Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração ou a continuando a pretensão depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Perfeito, perfeito. Chegamos então na questão 75. Estamos exatamente no meio de nossas questões. Vamos lá, galera! Renato é empregado doméstico que atua como caseiro de um sítio de lazer de seu empregador. Contudo, essa TPS de Renato foi assinalada como sendo operador de máquinas da empresa de titularidade de seu empregador. Renato tem receio de que, no futuro, não possa comprovar a experiência na função de empregado doméstico e, por isso, intenciona ajuizar a reclamação trabalhista para regularizar a sua situação.
Considerando a situação narrada e o entendimento da consolidação do TST, assinale a afirmativa correta. Doutores, aqui parte da seguinte premissa. O que é para nós a CTPS? A CTPS é só um quadro de registros de qualquer forma ou ele é um documento público com determinada presunção de veracidade? Pois bem, ele tem presunção de veracidade. É um documento, sim. Entretanto, a presunção de veracidade dele é iuris tantum, é relativa, podendo ser alterada. Tome cuidado com isso. Vamos ver as respostas certas. D. Renato não terá sucesso à sua reclamação trabalhista porque a anotação feita na carteira profissional tem presunção absoluta. Errado, a presunção é relativa. Caso Renato comprove que é doméstico, o pedido será julgado procedente, mas a alteração será feita com modulação dos efeitos, com retificação da data da sentença em diante. Errado, meus amigos. Se houver alteração, vai alterar todo o período. B. Somente salário poderá ser objeto de demanda judicial para se comprovar que o empregado recebia valor superior ao anotado, sendo que a alteração na função não é previsto e a demanda não terá sucesso. Errado, a alteração é previsto, é um direito do trabalhador. Depois, letra A. Caso comprove que, de fato, é doméstico, Renato conseguirá a retificação na CTPS, pois as anotações nela lançadas têm presunção relativa. É isso que diz a súmula 12 do TST. Carteira profissional, anotação. Carteira de trabalho, CLT, artigo 29. As anotações apontadas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iuris et iuris, mas apenas iuris tantum. O que significa isso? Que não gera presunção absoluta, só presunção relativa. Beleza! Chegamos então agora na parte processual trabalhista. Vamos começar o estudo de processo de trabalho, agora com a questão 76. Acompanhe comigo! Após tentar executar judicialmente seu ex-empregador, a empresa de tecido Suave LTDA, sem sucesso, o credor trabalhista Rodrigo instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, objetivando direcionar a execução contra os sócios da empresa, o que foi aceito pelo magistrado. De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o ato seguinte. A. O sócio será citado por oficial de justiça para pagar a dívida em 48 horas. Errado, é em 15 dias. C. O juiz determinará de plano bloqueio dos bens e valores do sócio, posto que desnecessária sua citação e intimação. Errado. Meus amigos, hoje eu preciso da citação. Isso veio da reforma trabalhista. Será considerada vista prévia ao Ministério Público do Trabalho para que diga se concorda com a desconsideração. Erradíssimo. O Ministério Público não tem que entrar nessa querela. Então, a resposta certa é B. Só será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. É isso que diz o artigo 855-A da CLT. Aplica-se ao processo de trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 133 e 137 da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Artigo 135 do Código Civil. Instaurado incidente, a sociedade ou a pessoa jurídica será citada para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Perfeito, perfeito, doutores. Então vamos lá. Questão 77. José da Silva, que trabalhou em determinada sociedade empresária de 20 de 11 de 2018 a 30 de 4 de 2019, recebeu apenas parcialmente as verbas rescisórias, não tendo recebido algumas horas extras e reflexos. A sociedade empresária pretende pagar ao ex-empregado, o que entendo devido, mas também quer evitar uma possível ação trabalhista. Sobre a hipótese, na qualidade de advogado da sociedade empresária, assinale a afirmativa correta. Doutores, aqui ele pode adentrar com o processo de homologação de acordo extrajudicial. Só é importante lembrar
que as duas partes necessitam de advogados distintos, tá bem? Eu não posso iniciar essa demanda com o mesmo advogado para as duas partes. Vamos ver as respostas certas? Vamos lá. Letra A. Deverá ser indicado o custeio de um advogado para o empregado, a fim de que seja ajuizada uma ação, para então comparecerem para um acordo que já estará previamente entabulado no valor pretendido pela empresa. Errado, doutores. C. Deverá ser instalado um processo de homologação de acordo extrajudicial, proposto em petição conjunta, mas cada parte poderá ser representada por advogado. Ou seja, já que a Justiça do Trabalho vigora o justo postulante. Não, necessita de advogado. Depois D, deverá ser instalado um processo de homologação de acordo extrajudicial, proposto em petição conjunta, mas com advogado único representando ambas as partes, por se tratar de acordo extrajudicial. Doutores, erradíssimo. Olha a resposta certa. Deverá ser instalado um processo de homologação de acordo extrajudicial, proposto em petição conjunta, mas com cada parte representada obrigatoriamente por advogado diferente. É isso que está no artigo 855-B da CLT. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatoriamente a representação das partes por advogado. Parágrafo 1º. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Parágrafo 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato ou de sua categoria. Beleza, beleza, beleza. Agora chegamos na parte mais confusa aí das questões. A questão 78 foi a mais complicadinha dessa prova. Ela demandava uma lógica de exclusão de resposta. Por isso a gente vai seguir um método diferente. Eu vou ler a questão, depois a gente vai excluindo as alternativas. Vamos lá. Questão 78. Você foi contratado para atuar nas seguintes ações trabalhistas. 1. Uma ação de cumprimento como advogado da parte autora. 2. Uma reclamação plurima, também como advogado da parte autora. 3. Uma reclamação trabalhista movida por João, ex-empregado de uma empresa e autor da ação. 4. Uma reclamação trabalhista por uma sociedade empresária ré na ação. Sobre essa situação, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinale a alternativa correta. Vamos lá, doutores. Aqui a gente tem que lembrar de 3 grandes elementos. Começando, então, pela alternativa D. O sindicato da categoria poderá representar os empregados nas ações plurimas de cumprimento. João deverá estar presente, mas por doença, motivo poderoso, comprovado, poderá se fazer representar por advogado da mesma profissão ou pelo sindicato. Empregado da mesma profissão ou pelo sindicato. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto poderá obrigatoriamente ser empregado da empresa. Doutores, vamos lá. Essa alternativa D, ela já é excluída pelo seguinte. O parágrafo 3º do artigo 843 da CLT, ele determina que o preposto não precisa ser empregado da parte reclamada. Ou seja, basta que tenha conhecimento do fato antes da demanda. Ou seja, meus amigos, antes eu precisava que fosse empregado, hoje não. Por isso eu já excluo a nossa alternativa D, beleza? Tá, agora vamos analisar a B. O sindicato de classe da categoria poderá representar os empregados na ação plurima e de cumprimento. João deverá estar presente em qualquer hipótese, de forma obrigatória. A sociedade empresária tem que se fazer representar por preposto que não precisa ser empregado da ré. Doutores, aqui eu excluo em decorrência do seguinte. Nós temos que tomar cuidado porque o João, na reclamação, ele pode sim não comparecer. Ele pode não comparecer quando ele tiver alguns requisitos, que são assim. Na hipótese dele ter uma doença ou um motivo poderoso, que na realidade seria ponderoso, né? Pode ser substituído sim pelo sindicato, empregado da mesma profissão, ou seja, a mera substituição
Por isso se exclui a alternativa B. Beleza, e agora vamos dar uma olhada na alternativa A. Tanto na ação de conhecimento como na ação plurima, todos os empregados autores deverão obrigatoriamente estar presentes. O mesmo deve ocorrer com João. Já a sociedade empresária poderá se fazer representar por preposto, não empregado da ré. Pessoal, aqui a gente tem que tomar cuidado. Por quê? A gente vai excluir a alternativa A por causa do seguinte: o artigo 843, caput da CLT, afirma que os casos de reclamação plurima ou ações de cumprimento, os empregados poderão se fazer representar pelo sindicato da sua categoria, que é excluído pela alternativa A. Logo, só nos sobra a alternativa C. Nas ações plurimas e de cumprimento, a parte autora poderá se fazer representar pelo sindicato de categoria. João deverá estar presente, mas por doença ou motivo poderoso comprovado, poderá se fazer representar por empregado da mesma profissão ou pelo sindicato. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto não precisará ser empregado da ré, perfeito de acordo com os elementos elencados. Vamos lá, pessoal, depois da questão mais complicadinha da prova, a que eu considero a mais fácil. Questão 73. Em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas pedido de adicional de insalubridade, um juiz determinou a realização de perícia, que a reclamada antecipasse os honorários periciais. Inconformada com essa decisão, a sociedade empresária impetrou mandado de segurança contra o ato judicial, mas o TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. Caso a sociedade empresária pretenda recorrer dessa decisão, assinale a opção que indica medida recursal da qual deverá se valer. Pessoal, recurso ordinário para o TST, por obviedade. Bruno, mas de onde você tirou isso? Simples, da súmula 201 do TST. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho em mandato de segurança cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias para o Tribunal Superior do Trabalho. É igual dilação para o recorrido ou interessados apresentarem razões de sentido contrário. Beleza, beleza, beleza. Chegamos então na derradeira e última questão. Questão 80. Heloísa era empregada doméstica e ajuizou em julho de 2019 ação contra sua ex-empregadora Selma Reis. Após regularmente instaurada, foi prolatada a sentença, julgando o pedido procedente em partes. A sentença foi proferida de forma líquida, apurando o valor devido de R$ 9.000 e custas de R$ 180. A ex-empregadora, não se conformando com a decisão pretendida pela recorrente, pretende dela recorrer. Indique a opção que corresponde ao preparo que a ex-empregadora deverá realizar para viabilizar o seu recurso, sabendo-se que ela não requereu gratuidade na justiça, porque tem condições financeiras. Doutores, aqui a gente já vai começar a discutir dois elementos, que é custas processuais e depósito recursal. A Heloísa tem ou não que pagar? Pessoal, primeiro, com relação à questão das custas processuais, vamos dar uma olhada em como que funciona. Em decorrência das custas processuais, essa vai ser uma faculdade do juiz, órgão julgador ou presidente do tribunal, de qualquer instância em concedê-lo requerimento a ofício. Ou seja, cabe a esses elementos a análise e deferimento do não pagamento das custas. Só tome cuidado que nós temos algumas regrinhas para o pagamento, que estão previstos no artigo 790, parágrafo 3º, 790, parágrafo 4º da CLT. Mas eu nem vou me aprofundar, apesar de estar aí na sua tela. Por um motivo, meu amigo, por um motivo, minha amiga, não houve requerimento. A empregadora não requereu o benefício da justiça gratuita. Logo, não tem nem que discutir. Ela não terá benefício da justiça gratuita porque ela não pediu. E depois, quanto ao pagamento do depósito recursal? Nesse caso, ela tem direito a pagar metade do depósito, tendo em vista que o artigo 899, parágrafo 9º da CLT, traz algumas entidades
que vão pagar pela metade. São elas, entidades sem fins lucrativos, microempresas individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e os empregadores domésticos. Então, pela lei, ela paga metade. Então fica assim, ela paga todas as custas e paga metade do depósito recursal. Vamos ver. Letra A. Trata-se de empregador doméstico. Só haverá necessidade de recolher as custas. Errado. B. Deverá recolher integralmente as custas do depósito recursal. Errado. Depósito pela metade. Por ser empregadora doméstica, basta efetuar o recolhimento do depósito recursal. Errado de novo. D. Deverá recolher as custas integralmente e metade do depósito recursal. Exatamente. Beleza? Pois bem, meus amigos e minhas amigas, essa foi a prova trabalhista do exame 31. Gostaria de agradecer a você que está acompanhando o nosso canal. Fica de olho que tem muito mais coisa vindo por aí. Um abração. Tchau, tchau.